Bom, vocês viram uma postagem que eu coloquei sobre a palavra morachá, lá de 33:4 de Deuteronômio? Estava no Facebook. Alguém lembra? Alguém leu? Não, é só para lembrar a palavra. Como diz o Midrash, ele fazendo um comentário do texto de 33, versículo 4, ele usa a expressão morachá. Achou aí para a gente poder? E aí, por que eu estou falando isso? Para dar um exemplo, mais um exemplo para vocês, para ver que o estudo da Torá, ele é feito via gemátria, ele é feito principalmente da orientação dos sábios. Então, os sábios, eles dão a dica como você deve interpretar uma coisa. Nós falamos muito disso uma vez quando, aqui pelo Pirkei Avot, quando a gente comentou uma palavra de Davi, quando conversando com o general, o cara tinha ido lá e matou um monte de gente. Aí ele falou: nossa, mas o que você fez? Aí o rapaz disse: eu segui a orientação da Torá. Aí ele chama a atenção e fala: não é assim que se deve interpretar, tá? Então, o que eu quero que vocês aprendam? Da mesma forma, não é que há um rigor. Você já ouviu falar que tem cercas da Torá. Tudo isso é visando para que a pessoa ela não chegue perto, para ela não chegar perto da queda, do erro, para evitar, tá? E muitas palavras que estão ali, eles mudam o sentido. E aqui entra o modo de determinados segredos, tá? Como que está aí a palavra? Na verdade, a palavra herança. Morachá. A primeira parte é morachá. Sim, a outra é noiva, que é mel sará. Entendeu? Então veja, herança para noiva é uma diferença muito grande. O texto literal, a palavra que aparece é herança. Mas quando no dia a dia, quando você fala em herança, as pessoas são tentadas a dar valor para a herança naquilo que é patrimônio dela, tá? Mas quando os sábios orientam para que você não interprete ali como herança, mas que você veja como noiva, morachá mel sará, o jeito que está escrito ali nas letras fica igual, muda é a pronúncia, entendeu? É que você não está vendo o texto, fica mais difícil compreender, mas é só a gente lembrar de palavras em português que na escrita ela escreve do mesmo jeito, mas são significados diferentes, tá? É isso. Na escrita ali é igual, mas na hora de falar você muda o jeito de falar, tá? De morachá, herança, eles orientam para que você então leia no texto como mel sará, que aí fica como noiva. E a noiva não tem nada a ver com a noiva lá, a famosa igreja de Novo Testamento, nada disso, tá? Não sei se eles pegaram essa dica para montar uma teologia neotestamentária, mas a questão é que quando você pensa na noiva, você pensa sempre com carinho, com ternura, com amor, e é justamente esse tipo de sentimento que a gente deve se voltar para Deus. Porque no dia a dia nosso para com Deus, você pode perceber, a gente, se for perguntar aqui para as pessoas, não só para vocês, mas para qualquer tipo de pessoa no mundo, eles vão falar assim: não, eu sempre olho para Deus com carinho. Gente, é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Porque todo mundo olha para Deus no sentido de patrimônio.
Porque tudo que a gente relaciona com Deus é: Deus, por que você não me deu uma casa? Deus, por que você não me deu um carro? Deus, por que você não me deu um salário? Por que você não me deu? Sempre é vinculado à propriedade. E as igrejas que exploram Deus, igrejas evangélicas e outras que exploram o assunto Deus, o que eles colocam para as pessoas? Herança. Que herança? Herança na terra. E que herança na terra? Dinheiro. Tá? Pastores, não sei se tem igreja católica que faz isso, mas a igreja católica também usa muito dinheiro. Dizem que o país mais rico do mundo é o Vaticano, tá? Dizem, não posso afirmar para você. Bom, nesse sentido, patrimônio lembra posse, e a gente atribui a Deus esse relacionamento de herança, tá? Naquela questão assim: se eu sou filho de Deus, Ele é obrigado a me manter na terra com bens. Se eu sou filho, eu mereço o patrimônio da minha casa, da minha família, do meu pai. Agora, quando você interpreta a palavra como noiva, aí muda de figura. Porque a noiva, pense no casamento, por mais que as coisas estejam ruins, vai ter aquele momento. Claro que nós estamos falando quando há amor sincero. Naquele momento sóbrio de amor sincero, esquece de tudo, tá? Por outro lado, vem a famosa frase também, dizendo que quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Isso também é verdade, que acontece com muitas pessoas. Mas por quê? Outra frase famosa: amor não enche barriga, amor não paga aluguel, amor não põe comida dentro de casa, tá? Tem todos esses negócios. Então é importante você compreender que o sustento é uma coisa, todos são dignos de sustento, todos são dignos de salário, mas por outro lado, o que de fato as pessoas não fazem é ter uma relação de amor com a Torá. E é muito legal você perceber, diante das orientações dos sábios, como abre um leque de opções para que você entenda as coisas de uma forma ampla. Porque quando você fica muito restrito, é um problema para a vida da gente, quando a gente tem apenas uma coisa. Bom, novamente citando TV Meir, Rabino Kalmoz e o Rony Hadid, no comentário dessa semana, então eles começam o vídeo dizendo assim: olha, nós vamos fazer pergunta aqui um para o outro, e se porventura a gente não souber a resposta, a gente para o vídeo, vai editar e passa para você, sem o mico, né? Ele não falou mico, mas quis dizer isso. Aí, logo de cara, ele faz uma pergunta dura. Aí ele olhou para o Rony Hadid e falou assim: vamos parar o vídeo? Porque um monte de coisa nós não temos resposta. E o que mais nós temos de dificuldade são respostas. A dificuldade, por mais que a gente não admita, a gente tem uma relação com Deus muito filosófica. A relação nossa com Deus, de uma forma generalizada, é filosófica. Porque Deus é o bonzinho, é o amoroso, é o que cuida, que faz milagres, que faz de tudo. É tudo muito bonito a gente fala de Deus aqui onde nós estamos. Mas lá fora no nosso dia a dia, nós não levamos a Deus a sério como nós falamos filosoficamente. Por que eu estou usando o termo filosoficamente? Porque prática de vida é uma coisa, e a Torá, ela é para ser uma prática de vida durante o ensino, mas na prática verdadeira, tá?
a regra geral não é assim que funciona. Praticamente você vê que em nada. Quem trabalha numa empresa, você vai ver o estatuto da empresa é uma coisa, a prática é outra. Isso vale para as profissões, vale para todas as coisas, né? Você vê uma universidade, a descrição que se dá, tudo muito bonito, de um curso. Aí na hora que você vai fazer aquele curso, vai ter acesso àquela universidade, você descobre que os departamentos não estão sincronizados, é uma bagunça, os professores não são nada daquilo que anunciaram e fica confuso. Da mesma forma, as pessoas levam este assunto em relação a Deus. Mas Deus não é para ser levado de uma forma filosófica. O eterno, ele tem que ser levado de uma forma realista da Torá. E esta beleza da Torá é justamente quando ela nos propõe essas dicas boas para a gente poder ampliar o nosso conhecimento. E quanto mais conhecimento se tem nesse sentido, para que ele vai servir? Para na hora que acontece o problema você não usar? Para ficar que nem a frase popular de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Vamos pensar em Pirkei Avot, que diz que é a hora de parar de falar, ou seja, de ter papo, fala muito e age pouco. E o Pirkei Avot chama essa atenção, dizendo que a gente deve agir e falar menos. É essa a questão. Por isso, relembrando aí, tem essa questão, coisas clássicas que você já aprendeu. O primeiro verso do livro de Levítico, que é aquela conversa que Moisés tem com o Eterno, pedindo para que pudesse deixar de escrever aquela palavra, Deus não autoriza. E aí continua aquela conversa e ele fala, tá bom, eu vou autorizar que você escreva com um Aleph menor. Aí você vai olhar outros tipos de comentaristas por aí, e você vai ouvir eles dizendo que, primeira coisa no hebraico, não tem maiúscula e minúscula, como no português. Não existe o A maiúsculo e o A minúsculo, o R maiúsculo, R minúsculo. Você tem ou a forma quadrática usual, que é essa forma impressa, ou então você tem a forma escrita de mão, que não é um referencial de letra minúscula. Não, é uma forma, é uma representação das letras para você escrever à mão no dia a dia, tá? Uma coisa é você escrever à mão daquela forma e outra coisa é você ver os textos impressos. Então, não tem maiúsculo, letra maiúscula e nem letra minúscula. E aí você vê no texto da Torá um Aleph às vezes grande, uma letra grande, maior do que as demais. Qual o segredo? Os sábios apontam, tem um segredo aqui. Mas para quem não está acostumado, bate o olho, passa direto, tá? Orientações, portanto, que a gente pode receber do Eterno. Mas, pois bem, está escrito que a nossa vida ela é uma coisa de manhã, uma coisa ao meio-dia e depois do almoço já acabou. É um vaporzinho, como dizem. E a gente não se preocupa com essas coisas, porque nós estamos acostumados dentro de casa, para quem tem avó, avô mais idoso, você vê que o normal é uma pessoa nascer, viver bastante, do jeito que a gente tem visto aí, 80 anos de idade, e pronto. E aí faz com que você perca essa noção de tempo e espaço, tá? Não indo nem para o lado da física, hein? Falando só no tempo comum nosso.
Então, quando a gente pensa, quantos anos você tem? Um vai falar, eu tenho 16, o outro fala, eu tenho 65, o outro vai falar, eu tenho 33, o outro tem 50, o outro tem 53, o outro tem 75. Não dá para tirar uma média dessas idades, mas dá para ver que na idade correspondente a cada um, você tem sim uma noção dessa questão tempo, e você sempre acha que o teu tempo é para sempre. Todo mundo é assim. Só que quando a gente depara com situações como a de hoje, que foi comentado aí, do rapaz tá dormindo, aí não acorda, morreu com quantos anos? 33 anos. Quanto que você vai imaginar que uma pessoa com 33 anos morre? E isso é algo que a gente fica sabendo porque está próximo em termos de notícia. Quanto que você vai imaginar, como a notícia do jornalismo de ontem, que o filho leva a mãe no hospital, que está reclamando de dor, os médicos estão ali conversando no celular, não vai atender, não se preocupa, aí quando vai, leva para outro hospital, o outro lá vê alguma coisa, devolve para cá, resultado, a mulher morreu. E o tempo? Quando que esse filho iria imaginar que a mãe iria morrer? Tá? Quando é que ninguém pensa na morte? Isso também tem a ver com esse termo filosófico, morte. Essa dificuldade que nós temos em olhar para a morte. Porque a morte, ela chega nesse mundo para as pessoas com uma coisa, embora ela é certo para todos, e todos querem fugir dela, e todos querem pintar de colorido, ninguém quer encarar de frente. Se tem uma coisa boa, é você não ter medo da morte. Não é para ter medo da morte, porque a morte é uma coisa ruim. Não, mas para a grande maioria eles vão falar assim, por que as pessoas não querem morrer? A resposta mais básica, elas querem manter um vínculo emocional com as pessoas que aqui estão. E quando você não tem ninguém para ter um vínculo, nem aí a pessoa quer morrer. Ela fala com a boca, mas na hora que aparece algum sintoma, ela fica desesperada e quer que o povo ora. Tá? E como tem relatos diversos, até evangélicos, no sentido, ele procura, se ouviu falar de um feiticeiro que curou, até nesse lugar a pessoa vai, mesmo sabendo que o pastor dela vai brigar com ela depois, mas ela quer. Ou seja, o que está por trás disso? Se Deus não pode fazer, quem sabe o diabo faz? Nesse sentido, não é uma traição? Não é uma traição? Tá. Então veja só, o que o Eterno pede para a gente? Fidelidade. Fidelidade a quê? Não dá para entrar nesse assunto também agora, porque quando fala fidelidade, vai se pensar, fidelidade a quê? O Eterno fala fidelidade à Torá. E as pessoas não, mas eu sou fiel a Deus. Como que você pode ser fiel a Deus se você não é fiel às ordenanças que Ele deixou? Tá? Percebe como é muito diferente uma coisa da outra? Se tem alguma coisa, como a gente citou outro dia, que é muito fácil da gente se perder, é sobre o conhecimento de Deus. Então o judaísmo ensina que não se estuda sobre Deus, mas o que a gente mais fala são os relacionamentos com Deus. Mas não é que não se estuda Deus, divindade, a divindade de Deus não se estuda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vê a relação de Deus com este mundo, ao mesmo tempo a gente sabe que Deus não entra em contato com esse mundo. E como vai explicar esse tipo de coisa? Tá? E puxando esse exemplo da morte desse rapaz, você imagina a cabeça dessa moça.
Ou a mãe que perdeu esse rapaz, esse jovem, tá? Como que fica uma situação, as pessoas vão falar assim, ó, que Deus guarde. Claro, a gente não quer que Deus guarde, claro que quer. A gente está pensando na dor do outro, mas pense você, não na morte nesse sentido que não tem como você imaginar, só para quem passa, só na hora que passa. Tudo que você fala agora não significa que no dia que acontece você vai fazer, você só vai saber no dia. Então é besteira ir por esse caminho. A questão é, o que a gente pode aprender com esse termo? O que a gente tem feito com a nossa vida? Qual o relacionamento que a gente tem feito? Ou seja, aquela questão famosa que diz, viva intensamente, porque amanhã você vai morrer. Nós vamos levar a sério, porque quando muitos falam isso, eles levam para a libertinagem, que é para o outro lado. E ninguém está falando que viver desta forma, que viver intensamente significa viver dentro de uma má postura, tá? As discussões rabínicas, elas dizem assim, aquela comparação, dizendo que Noé foi um justo. Aí vem a comparação, mas se ele vivesse no tempo de Abraão, provavelmente ele não seria um justo. Outro vem e vai dizer, mas o certo seria que se ele vivesse no tempo de Abraão, ele iria aprender alguma coisa com Abraão e poderia desenvolver ainda mais a sua santidade para com as coisas de Deus. Então veja que é relativo. Quem que vai poder falar que se é relativo? Então a questão, a gente tem que pensar, na hora que a gente vê uma desgraça dessa, aí você olha para a tua vida, sabe o que você fala? Minha vida é boa, não é? Aqui olhando para você, sem citar nome. Se for pensar, e se fosse teu filho, aí você falou, 1000 vezes o que eu estou passando hoje. Então a tua vida hoje, há um mês atrás, a tua vida era uma droga. Agora hoje, um mês depois, com uma desgraça dessa, você muda o discurso, você fala, nossa Deus, eu te amo, tá? Mudou o referencial. Agora, quando a gente pensa no amor de Deus, quem que vai poder explicar uma coisa dessa? É difícil, gente. Tem algumas linhas. Se você pegar aquela linha da Kabbalah, que vai explicar, por exemplo, naquela abordagem de reencarnação, tá? Você vai ter aí uma explicação consoladora, tá? Você pode ir para um outro campo e dizer assim, no mesmo teor, por que um homem desse demora para casar? Ele era novo, não é que demora para quem morre com 33 anos e se casou com 33 anos, você vai falar, ele demorou, porque se ele soubesse que ia morrer com 35 anos, 2 meses de casado, aí falece. Imagina, se ele soubesse que iria falecer aos 35, ele teria casado com 15 anos de idade, para poder curtir, tá? Ou com 25 para curtir pelo menos 10 anos, mas a pessoa não sabia que estava preparado à morte com 35, tá? Lá no passado, os casamentos eram feitos com 15 anos de idade, já estava todo mundo casado. História dentro da Torá, o normal era que o menino completava o bar mitzvah dele com 13 anos de idade e ele já podia até casar. Até os 18 anos o normal já era estar casado. Aí o tempo vai passando, aí já vai pensar em casar mais tarde. No tempo atual,
Não é normal uma pessoa casar com 18, 20, 22, 23. O normal hoje é casar bem depois dos 30. Antigamente, quem chegava próximo do 30 era a pessoa que dizia que estava ficando para titia. E a pessoa ficava agoniada, ficava doente, ia para tratamento psicológico. Hoje, as pessoas com 30, 32, 33, 34, 35, se puderem não casar, elas não querem casar. Mudou. O tempo vai mudando. Talvez mais para frente, quem sabe vai mudar de novo e as pessoas começam a casar antes. São modismos de época que tudo tem uma explicação. Mas vamos pensar aí na ideia que eu estou, no exemplo deste rapaz. Com 35 anos falece, mas casou também aos 35. Aí pensa assim, poxa, uma abordagem seria, poxa, o que Deus fez com este homem? Todo mundo servindo como juízes, embora a Torá fala para a gente não ser esse juiz, que a gente não pode assumir o lugar do Eterno. Mas a pessoa, de uma forma geral, ela pensa, por que Deus fez isso? Quem tem a resposta? Ninguém tem resposta. É uma coisa muito difícil para ter resposta. Por outro lado, uma outra abordagem seria assim, veja como Deus é bom. Deus era o único que sabia que ele iria morrer aos 35 anos. E pela situação desse modismo, como não se casa cedo, Deus escolheu a melhor esposa para ele. E deu direito a ele de conviver com ela por 2 meses. Nessa ótica, Deus é maravilhoso. Tá certo? E assim, você vai criando situações que você vai vendo como Deus é maravilhoso. Só que na nossa abordagem de vida, essa relação, ninguém para pensar. Por quê? Porque nós estamos vendo como herança, morachá, patrimônio, materialismo. Mas quando a gente pensa numa ligação de amor com Deus, a gente vai pensar na mesma palavra como noivo, como eu disse lá no começo. E aí a relação com ele vai ser de amor, de carinho. Muda a figura. Imagina, é como se fosse retratar uma imagem de filme. O espírito saindo daquele corpo, tendo uma noção assim, e aí passa 10 minutos, que já foi muito tempo lá, né? E aí a pessoa tem aquela compreensão da maravilha, nem sei sempre o que eu dei aí, que Deus permitiu 2 meses como um acontecimento maravilhoso. Aí a pessoa vai estar totalmente fascinada com as coisas de Deus. Mas a gente que está aqui, a gente não tem esse fascínio, a gente tem interrogações. Ele está falando que quando a pessoa morre, isso cientificamente comprovado pela neurologia. Quando a pessoa morre, o último órgão a se desligar, evidentemente, é o cérebro. Ele leva exatamente 10 minutos para se desligar e a última parte que se desliga são as memórias. Eu achei aquilo tão curioso porque a gente aprendeu isso aqui no judaísmo. E hoje eu vi a comprovação cientificamente. Então leva até 10 minutos para acontecer isso. Geralmente, 90% dos casos são 10 minutos que o cérebro demora para se desligar. E aí acontecem várias coisas. E a última parte que é desligada são as memórias. Eu achei aquilo sensacional. Falei, gente, a gente aprendeu isso, né? De outra forma. E se quiser. As memórias desligadas, teoricamente, ela é desligada geneticamente, porque a gente aprendeu no judaísmo que as memórias não vão ser desligadas. Muito pelo contrário, a gente vai viver com elas depois da morte. Mas você falou dos 10 minutos, eu lembrei. É isso. Eu não lembro o livro que eu estava lendo. Aí eu fiquei confuso. Não lembro se era Araziel
mas não é esse outro da capinha azul, não. Eu sei que a pessoa, no relato dos 2 primeiros capítulos, que é até onde eu fui, e eu estou procurando esse livro para ler de novo e agora eu não acho. E ali faz toda essa descrição, porque em todo o tempo havia alguém do lado dela, uma mulher, inclusive ela estava na fila para pegar um ônibus, ocorre um atropelamento, né? E quando vê aquela situação difícil ali, a pessoa vai percebendo transformação ali no eu dela, e aquela pessoa sempre do lado dela, ela fica irritada, por que a pessoa está seguindo, tal. Trocando em miúdo, nesses 2 capítulos aí, aquele que estava do lado dela o tempo todo era o anjo da morte, tá? E aquele atropelamento que ela viu, quando ela chega perto, ela vê quem era ela, tá? Aí começa todo esse relato, essa confusão, essa questão. Eu parei ali, né? Na verdade, eu fiquei com medo de dar sequência, e aí eu fui ler outras coisas, fui aprender outras coisas. Agora eu me sinto preparado para chegar lá e ler o livro, só que eu não estou encontrando esse livro, não sei o que eu fiz com ele, estou lá procurando. E essa questão, como a Andy acabou de falar, algumas pessoas dizem que o normal, algumas pessoas dentro do judaísmo, agora estou falando, que o normal é após morte, assim, há uma confusão, porque a pessoa, ela fica meia, um pouco lá, um pouco cá, ela fica meia perdida, né? Como chama aquele filme que eu sempre pergunto, Lu? Daquele cara que ele é ia falar funileiro, da funerária, que ele conversava com os mortos e preparava para que a pessoa se aceitasse. E no final a gente não fica sabendo se aquilo tudo era loucura dele ou se aquilo tudo era verdade, né? Mas essa relação de que a pessoa não sabe, né? Uma parte do judaísmo acaba explicando, dizendo que é muito normal. Um outro sentido é que, para você aprender, é que de fato fica um resquício de nefesh no corpo da pessoa, que é o que vai ser usado para quando a pessoa ressuscitar. Então tem um monte de situação legal aí para a gente poder aprender. Mas o melhor que a gente poderia aprender hoje é começar a valorizar um pouquinho as coisas que a gente tem, tá? Porque se você soubesse, olha, isso também é clássico no mundo inteiro. O que é clássico no mundo inteiro? Toda pessoa que descobre que ela tem um tempo curto de vida, ela começa a perceber as coisas minúsculas que estão ao redor dela. Isso é clássico. A pessoa começa a perceber e ficar encantado com o tucano que tem aquele bico comprido, alaranjado. Passou uma cena muito bonita esses dias, o cara andando de bicicleta ou de moto, a arara veio e pousou não sei se foi no ombro, né? No ombro dele, aquele bicho lindo daquele jeito, pegou uma carona ali com a pessoa, tá? Quem que não fica encantado com a multicor que tem arara, passarinhos, determinados tipos de plantas, peixes? São coisas assim que passa batido, mas quando você está prestes a deixar esse mundo, aí você começa a andar pela rua e começa a ver a árvore e começa a ver não sei mais o que, então, olha só, tudo que a pessoa olha e fica encantada, o que é? É natureza. E o que é natureza? Criação de Deus. Então, por quem é que ela fica encantada? Por aquilo que Deus criou e estava a dispor da pessoa, e ela perdeu o tempo da vida, não se servindo daquilo que Deus deu a cada um de nós. Está dando para entender? Por isso que eu disse lá no começo, uma abordagem filosófica para com Deus faz você perder o sentido da vida.
Porque a gente fala, mas não vive nada. Ah, eu amo a minha mulher. Tá. E aí nada, eu amo a minha mulher. Tá, eu já ouvi, mas eu amo a minha mulher e tive tantos filhos com ela. Tá, mas o que significa isso? Nada. Não significa nada. Não é diferente quando essa palavrinha eu te amo, se você falar eu te amo, todo dia, toda hora, o que vai acontecer com o ouvido da pessoa? O que vai acontecer? Ela vai acostumar com a palavra, tá? Por quê? Porque a palavra ela está generalizada aí fora, e esse eu te amo aí fora não vale nada, todo mundo sabe disso. Mas quando o outro, quando fala para você, e quando toca a pele, quando o som da voz, quando o olho brilha, não é diferente? Em relação ao beijo, a gente tem a questão do beijo aí que... quem que nunca ouviu aquela frase de criança, que o beijo é como o ferro elétrico? Né? Quem que não lembra dessas questões? Agora, por outro lado, a questão nossa é, a gente vê lá o ator beijando a atriz, e eu fico pensando assim, não dá. Minha esposa, atriz, mas aquilo lá é técnico, é técnica, né? Não dá. É uma técnica. Eles aperfeiçoaram a técnica, porque o negócio é melado ao extremo. E aí você fica pensando assim, mas o importante é que você tenha a pessoa com você na sua casa, ela é sua. Né? Gente, querendo ou não, o casamento do Roger, aquele ex-jogador, com a Débora Seco, ele aguentou, mas quando ela fez a Bruna Surfistinha, aí não teve como, aí acabou o casamento, né? Não veio nada à tona, ninguém falou muito, gente, mas a gente sabe que o negócio pegou justamente. Imagina o que as pessoas iriam dizer, ou o que fica na cabeça da pessoa. Aquele filme também, que eu sempre cito para vocês aí nessa abordagem psicológica, Proposta Indecente. Tem muitos que vão nessa linha aí. É um combinado? É um combinado. O duro é que a gente combina alguma coisa achando que vai dar tudo certo, mas na hora que acontece de verdade, você descobre que você não está preparado para aquela altura. Fazendo uma ligação com isso, muitas pessoas falam, olha o que o judaísmo diz. Ele diz assim para você, não peça provação a Deus. Não peça para que Deus prove você. Não, eu estou preparado, eu quero. Não faça isso. É isso que o judaísmo ensina, não faça isso. E dá um exemplo, que Davi pediu e não aguentou. As pessoas, elas não estão preparadas. Nós vivemos como é que é? Um mundo mágico que a gente cria, e a gente se vê além do que na verdade nós somos. A gente acha que cada um acha que está preparado. Fala, pode mandar Deus, estou preparado. Aí a gente vai descobrir que não estamos preparados. E isso vale para todas as coisas. Nós não estamos preparados. Agora, voltando para a gente encerrar esse assunto. Eu disse que eu ia mudar esse relógio e não mudei até hoje. Então, veja esse conselho que iniciamos hoje. Não leve a Deus de acordo com a filosofia. Porque, de acordo com a filosofia, você vai fantasiar Deus. Você vai criar uma história muito bonita, tal, só que a tua prática, ela não é real.
Ela é virtual, porque ela está dentro da tua cabeça só. O que você fala, a forma como você ama a Deus, a tua prática é muito diferente com aquilo que você diz que é. A tua cabeça faz com que você crie uma relação com Deus, de amor com Deus, só que a prática não é verdade. Porque na hora que a gente tem que demonstrar que nós conhecemos Deus, a gente consegue demonstrar o tanto que a gente não conhece Deus. Por isso que determinados versículos o povo tem dificuldade para entender. Vamos lembrar alguns? Talvez o mais famoso, ou um dos mais famosos, é: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Falando da forma que estamos falando hoje, fica claro você entender porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. É um abismo aí que faz separação. Aquele texto de Eclesiastes 3: Deus fez formosas todas as coisas. Deus estabeleceu um tempo para cada uma delas, e não se pode tirar e não se pode acrescentar. Pronto, aí nós vamos nessa cena terrível desse rapaz que faleceu hoje, e a gente vai falar assim: poxa, estava determinado? Estava. Não se pôde acrescentar, não se pôde tirar. Deus fez tudo formoso? Aonde você vai ver a forma maravilhosa dessa história? Mas vamos dizer que não há forma maravilhosa? Houve a forma maravilhosa, e o real é que só que os nossos pensamentos estão num nível muito mais baixo do que aquilo que é o pensamento de Deus. Nós não alcançamos. Por que as pessoas não ouvem Deus falar claramente? Porque não estão preparadas para ouvir. Sem entrar em detalhes e citar as coisas aqui, olha para a história da minha vida e veja o estrago emocional que foi feito com uma situação. Deus falou, falou. Eu entendi de forma perfeita? Não. Aí a culpa é de Deus? O sofrimento que envolve pessoas que estão ao redor, que envolve cada um. Está vendo, gente? Então, levar Deus nesse vínculo filosófico só cria uma distância entre a tua verdade de Deus e a tua realidade de Deus. Nós falamos que tudo que falar hoje aqui sempre vai ficar claro essa separação, essa evidência. O quanto há de separação na nossa atitude para com aquilo que a gente defende que nós temos e fazemos. Outro texto famoso: ainda que a mãe abandone o seu filho, eu, Senhor vosso Deus, não te abandonarei. Gente, nenhum de nós que estamos aqui, talvez o Gabriel, que é o mais novinho daqui hoje, talvez nem ele, mas quem daqui que pode falar que nunca foi a Deus dizendo: Deus, por que você me abandonou? Eu pedi para o Eterno assim, nessa prova, essa última: Eterno, eis aqui as questões tal, as pegadinhas são conhecidas, essa e essa e essa, dei 3 exemplos. Então, não permita que eu esqueça disso, tá? Caiu 3 perguntas desse mesmo termo, igualzinho. Eu lembrei na hora, analisei e coloquei a errada. Ou seja, a gente erra naquilo que a gente sabe. Porque quando a gente erra naquilo que a gente não sabe, parece que dói menos, né? Mas quando a gente erra naquilo que a gente sabe, fica caracterizado uma coisa: qual é o plano de Deus? O que Ele quer com isso?
Em 85, a minha Andy tinha 1 aninho de idade. Quantos anos você tinha em 1985? Eu tinha 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu faço a prova da FUVEST, que eu queria ser agrônomo. Aí, prova de português, 23 questões, acertei 21. Todo mundo sabe que FUVEST é uma das provas mais difíceis que tem. Acertei 21. Geografia, história, aquelas coisas todas, matei todas, fechei a prova, acertei tudo. Aí vem lá, química, matemática, física, biologia. Biologia era a minha praia. Aí resolvi a prova. No final, me dá um negócio lá, eu volto na prova de biologia. Por quê? Se era que eu mais dominava. Aí volto lá na prova de biologia, cismei com 9 questões. Vou lá e mudo 9 questões. Estava certo. Eu fui lá e mudei para o errado. Essas 9 questões me tiraram da aprovação. Aí, para quem que você vai reclamar? Para Deus? Para Deus. Aí o meu pastor na época, coitado, né? Houve uma pergunta dessas. Ele ficou quieto alguns minutinhos ali. Ele falou: olha, eu não sei responder, eu só sei de uma coisa: 1 ano perdido é muita coisa para Deus. Essa resposta que ele me deu. E ele está certo, né? 1 ano perdido é muita coisa para Deus. Se ele te fez perder 1 ano, é porque ele tem um planejamento. Você não consegue enxergar, mas que ele tem, ele tem. Aí novamente, olha os pensamentos mais altos, olha o jeito filosófico de falar e olha o jeito real de viver. 9 questões, não é? Olha o detalhe: prova de domingo passado, correção da prova. Eu fui lá marcando aquelas questões e eu tinha 15 minutos ainda. Eu fiz uma anotaçãozinha na prova e nos 15 minutos eu iria lá voltar em algumas questões, porque eu sabia que elas tinham problemas. E eu tinha a chance agora de correção. Porque eu sei que cada letrinha tem que ter 12 respostas. Olha, a minha C já tinha 14, ou seja, 2 já estava a mais, então 2 já estava errado. A outra D tinha 7, de 7 para 12 eu tinha mais 5, ou seja, já são 5 erradas. Eu poderia olhar ali. Aí eu vou e tinha as perguntinhas que eu marquei lá, que ficou no quase certo, que eu fiquei só entre 2 para escolher agora, é essa ou essa? Todas as escolhas que eu fiz nessas questões, a minha opção foi pela errada. E nesses 15 minutos, eu ia mudar. Aí eu iria tirar do errado e ia colocar para o certo. Como lá em 85 eu tirei do certo e coloquei para o errado. Aí eu mudei a questão última, que era 60. Tirei do A e coloquei no E. Estava errado o A. Quando eu coloquei para o E estava certo. Acertei uma. E aí eu fui mudar a segunda, aí eu fiquei com medo. Eu falei: sabe uma coisa? Seja o que Deus quiser, eu vou entregar a prova. E entreguei. Se eu tivesse levado a sério e mudado, na correção com gabarito eu vi. Todas aquelas que eu ia mudar, sabe quanto deu? Eu contei ali, deu 9. Gente, eu lembrei, 9 lá no passado, 9 agora no presente. Aí eu pergunto assim, sem colocar a culpa em Deus. Ou quando a gente pensa, a culpa foi minha? Ele queria que eu usasse os 15 minutos para ir lá e mudar a 9? ou eu que acreditei nele, que descansei, não é que acreditei nele, que descansei achando que tudo ocorreu do jeito que tinha de ocorrer. Está vendo quantas variáveis para você falar que a vida é simples de ser vivida? Nesse sentido, você explicou, filosofou tanto, a gente filosofa tanto, porque nesse sentido você filosofou demais. Quando você fala assim, deixa, não morrer, seja o que Deus quiser, você cometeu o mesmo erro do passado. E aí,
aconteceu hoje me fez pensar nisso. Se isso fosse comigo. Porque eu estou casada com você há 2 anos. Ela ficou 2 meses. 60 dias. Nem um dia mais, nem um dia menos. Entendeu? Então é isso que faz a gente pensar. A gente não vive para nada. A gente não vive para Deus porque a gente filosofa demais. E o discurso sempre é belo, o discurso é sempre bonito e a gente não consegue praticar. E a gente também não vive pra gente. E aí eu não estou dizendo no sentido promíscuo da libertinagem que você disse, porque eu também não concordo com isso. Não é porque você é livre, você tem que viver a Deus dará. Que aí você também não está vivendo. Com certeza. A libertinagem não é viver. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então a gente não vive. A gente não aproveita momentos em família, com animais, com cachorro, com gato, com passarinho. A gente não vive a pobreza que a gente vive, a gente não vive a riqueza que a gente vive, a gente não vive nada. E a gente não vive momentos. E o tempo passa e você acorda de manhã, comemora 2 meses de casado, na mesma dia você morre. Entendeu? Então assim, falar é fácil. Então nesse sentido, é o que eu consigo com você. É tudo tão fantasioso, é tudo tão filosófico, seja o que Deus quiser. Mas qualquer um no seu lugar teria feito mesmo. Se tivesse na hora lá naquele clique, provavelmente eu teria feito igual. Eu já teria errado. E a gente vai vendo que esse tipo de coisa, por mais esclarecido que você seja, não é fácil de digerir. Não é. Porque hoje ainda eu estava pensando nessas questões. Tá? Eu estava pensando, foi domingo passado? Então hoje é sexta, né? De segunda a sexta, e hoje eu estava pensando ainda, fazendo cálculo, dizendo, e se eu tivesse feito, quantos pontos eu teria, e qual é a margem de esperança que eu tinha de ter entrado. Aí por outro lado, nessa questão deste e se eu teria feito tal coisa, também penso o seguinte, a fórmula, determinadas fórmulas, está aqui na minha cabeça. Eu sei a resposta, sabia a resposta no dia e sei até hoje. Por quê? Porque eu não decorei, eu entendi o negócio. Se perguntar aquela coisa lá, eu sei falar a resposta certa. Mas por que eu respondi errado na hora? Aí a pergunta é, olha lá, por que eu respondi errado se eu sabia? Eu não tinha pedido para que ele me mantivesse ali aceso? E por que eu acendeu bem na hora? Ele acendeu. Tá? Deu a luz? Não sei te responder, porque novamente poderia dar várias respostas. Eu só vou saber na hora que sair o resultado. Tudo que até lá a gente volta para o ponto inicial da filosofia. Vai porque ficar. A gente fica na dependência dele agora. Porque quem estava ali viu o quanto você se esforçou, o quanto você estudou. Quem ama você sabe que por merecimento você merece, por mérito você merece essa conquista. Mas com tudo que aconteceu, a gente volta para as mãos dele. Porque se ele quiser, ele tem condições de te passar. Errando 9, acertando 30, acertando 75%, 30%, 100 pontos na redação. Mas se ele não quiser, ele não quer. Não vai querer e pronto. Você entende? Então a gente volta naquela filosofia. Entendo. Não vive, não aproveitou e fica nessa coisa. E falando tudo isso que eu estou dizendo, veja só, nós estamos falando de um campo que a gente partiu para o todo das pessoas, tá? E a gente está falando aqui de nós que temos uma experiência com Deus, e estamos trazendo este exemplo para nós que temos experiência com Deus. No fundo, o que a gente pensa? Que nós estamos debaixo de um governo de Deus. Porque por mais que você tenha liberdade para fazer as coisas, o governo ainda está nas mãos de Deus. E é isso que nós temos de entender. E a parte mais difícil
Olha, nós não falamos de demônios, dessas coisas todas, feitiçaria, porque para você entender, até isso está no governo de Deus. Aí você pode pensar assim, mas eu não fiz porque isso, porque aquilo, tal. Tem explicações lógicas, mas você tem que entender que tudo que acontece, há um governo que está acima, que governa todas as coisas, e é Deus. Entendeu? Podemos parar aqui, né? Porque por mais que vá falar, a gente vai ficar dando exemplo, vai aumentar, só vai inchar o negócio. E a resposta vai continuar sempre a mesma. Se você, a partir de hoje, entender que, por mais que houve acertos e erros da tua parte em compreender Deus, ou julgar Deus, ou viver a tua vida, ou viver nesse abismo aí de pensamentos acima e pensamentos abaixo, se você entender que, apesar de tudo que aconteça, ter uma explicação lógica, e você entender que Deus está no governo de tudo, e Ele consegue usar, porque a pior dificuldade que nós temos para ter, para entender, por que uma pessoa má faz tal coisas? Eu vou responder com determinada fala rabínica que diz assim, não é Deus que faz o mal. Isso aí você tem que ter claro. Deus não faz o mal. Então como que faz? Ele usa, naqueles propósitos que tem que ser feitos, que ele vai precisar do mal, ele usa a maldade de uma pessoa que faz o mal. Ele usa aquela maldade, mas quem fez a maldade? Foi aquela pessoa. Mas quem administrou aquela força negativa para trazer equilíbrio nos propósitos divinos? Ele. Difícil isso? Então vamos deixar literalmente para um outro dia, tá? Por enquanto, tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Podemos encerrar, né?